No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia! Estamos começando mais um programa Um Pouco de Sol. Hoje, 16 de outubro de 2025. Fique conosco durante esta hora, a fim de que possamos juntos estudar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Com grande amor. Bom dia, pastor Ezequiel. Sou a Cláudia de Pilar do Sul. Estamos ouvindo aqui também. Muito bonita, muito lindo a palavra de Deus que você fala. O Brasil está precisando muito disso. E o mundo também. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Bem, vamos meditar hoje um pouquinho novamente na Palavra de Deus, e eu quero começar fazendo uma pergunta depois de uma afirmação. A afirmação é: Deus é fiel. E a pergunta é: e nós? Respondendo, Deus é fiel. E nós? Será que somos sempre fiéis? A palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9, diz o seguinte: Se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Meus queridos, esse texto é muito rico e profundo, e eu quero abordar apenas dois aspectos de tudo aquilo que está escrito nele. Ele mereceria talvez um aprofundamento, mas o nosso tempo é premido pelo relógio, né? Então vamos a essas questões que realmente estão falando ao meu coração no dia de hoje. Primeiro está no verso 8. Veja, vou repetir. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, a primeira coisa que temos que entender neste verso, que há muita gente que nega o pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. O texto diz que estas pessoas enganam-se a si mesmos, mas acrescenta que por isso se tornam pessoas mentirosas. E nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que todos os mentirosos pertencem a ele. Você duvida disso? Então abra sua Bíblia em João capítulo 8, verso 44. Então a primeira coisa é essa: há pessoas que negam o pecado ou negam que são pecadores. A segunda coisa está no verso 9, que é o segundo verso que eu li. E este verso diz assim: vou repetir, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e também nos purificar de qualquer injustiça. Então, se no primeiro verso há aqueles que negam ser pecadores, o texto nos diz que aqueles que reconhecem que são pecadores, se estes confessarem os seus pecados, então vão ser perdoados. No versículo 9,
a abordagem é positiva, ou seja, quando reconhecemos e confessamos os nossos pecados, temos as nossas dificuldades espirituais resolvidas. Antes de prosseguir, eu preciso explicar o que é pecado, porque muita gente entende o pecado de uma forma completamente errada. Então, o que é pecado? A palavra no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o texto que nós lemos foi escrito em grego, literalmente significa errar o alvo. Aí você pode perguntar, mas que alvo? Aquele alvo que Deus tem para todas as pessoas. E se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 6, no verso 40, você vai ler que a vontade de Deus para cada pessoa, para mim, para você, para a humanidade toda, é que aceitem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Este é o alvo de Deus para mim, para você, para todos, que Cristo seja o Senhor e Salvador nosso. Então, quando nós negamos a aceitar Jesus, que é a vontade maior de Deus, a gente comete pecado. Mas, pastor, então, roubar, matar, adulterar, nada disso é pecado? Não, não é isso. Isso é consequência do pecado maior, que é não ter Jesus no seu coração e na sua vida. Porque quem tem Jesus não tem vontade de fazer estas coisas erradas. Por isso, o pecado é a violação das leis de Deus. E exatamente por isso, isso resulta em consequências físicas e espirituais para cada pecador. Então, o pecado é ofensa pessoal contra Deus. Você pode dizer, mas eu não ofendo a Deus. Veja, o sentido da palavra é quando as coisas erradas se manifestam por meio de pensamentos, de palavras e de ações, todas indo contra a vontade de Deus. O ser humano é naturalmente inclinado ao mal. Por quê? É em virtude de ser pecador desde sempre. A única maneira de não ofender a Deus é sendo adotado por Ele como filho. Como é que eu posso fazer isso? Lá em João, no capítulo 1, verso 12, nós encontramos o seguinte: a todos aqueles que receberem a Jesus Cristo, é-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja que tudo está ligado a Jesus Cristo. A aceitá-lo como Senhor da nossa vida e como nosso Salvador. Então, se a vontade maior de Deus é que cada pessoa se entregue a Jesus Cristo, quando isso não acontece, ele sente vontade de pecar. Mas quando ele pertence a Cristo, próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o impede de pecar, o acusa e o ajuda a não pecar. A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentidos. Assim, esses pecados podem ser tanto interiores, e quando eu falo de interior, estou falando de pensamentos perversos, de cobiça, as coisas que saem de dentro da mente e do coração. Mas também as exteriores, o furto, o roubo, a mentira, a fraude, o adultério, né? Então, por que o ser humano? Simplesmente porque é pecador desde sempre. O ser humano nasce em pecado. Nesse sentido, tudo que eu falei
sobre pensamentos e ações erradas se tornam consequência da pessoa ser pecadora por não ter entregue sua vida a Jesus Cristo. Então, assim, o pecado inicial é mais perverso quando não se aceita que é pecador perdido e não aceita Jesus como Senhor e Salvador para perdoar os pecados. E é por isso que o verso 8 que eu li lá no começo diz assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Logo, é correto afirmar que o homem peca tanto por seus pensamentos como por suas ações, também por palavras e mesmo por omissão. Quando ele se faz indiferente à injustiça e à maldade, ele está cometendo pecado por não pertencer a Deus. De qualquer forma, a justiça de Deus exige a punição de todos esses tipos de pecado. É por isso que o verso 9 vem logo a seguir para resolver todo esse problema. O que é que ele diz? Se, entretanto, contudo, andarmos na luz e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. A ênfase aqui é se confessarmos. A confissão resolve a vida espiritual. O homem por si mesmo não possui qualquer capacidade de se libertar do pecado. Porém, através da obra redentora de Jesus Cristo, Deus providenciou a salvação do ser humano do seu pecado. Esta salvação, no entanto, basicamente ocorre em 3 estágios que eu quero colocar de forma rápida. Primeira, o homem é liberto da culpa do pecado, recebendo o perdão de Deus através da justificação. Isso é um ato pontual e pessoal de Deus. Quando entregamos a vida a Cristo, Ele justifica o nosso pecado. Não é que Ele tira o nosso pecado, mas Ele justifica o nosso pecado. É como se você faltasse ao seu trabalho e o seu chefe assinasse o seu cartão justificando a sua falta. É isso que Deus faz. Em segundo lugar, o redimido é liberto do poder do pecado num processo que dura toda a vida. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Ou seja, cada dia você vai sendo mais de Deus, buscando mais ser santo, buscando mais fazer a vontade de Deus, porque é Ele mesmo que te dá essa vontade através da ação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o ser humano é liberto definitivamente da presença prejudicial do pecado. E esse terceiro estágio a Bíblia chama de glorificação. Ou seja, acontece quando a gente morre e quando da ressurreição por ocasião da volta de Cristo, receberemos um novo corpo, agora glorificado. Assim, aquele que é redimido receberá um corpo glorioso que não mais estará sujeito ao pecado. Você pode ler detalhadamente isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, já para o final do capítulo. Portanto, meus queridos, enquanto está vivendo neste mundo, ou enquanto estamos vivendo neste mundo, mesmo justificados, ainda cada pessoa, mesmo salva, está sujeita ao pecado. E é isso que diz
1 João 1, 8 a 10, né? Texto que a gente está falando. Porém, o Espírito Santo, que é o auxiliador enviado pelo Pai e pelo Filho, é quem capacita aquele que foi feito nova criação em Cristo a não deixar que o pecado, por meio de sua velha natureza, domine a sua vida. Ou seja, eu continuo pecador, mas cada dia Deus me ajuda, me abençoa a que eu tenha menos vontade de cometer os pecados que Deus não gosta. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Anote aí. Leia Romanos capítulo 6, versos 1 a 13 e Romanos 8, versos 1 a 4. Posto isso, o texto que eu li hoje indica 3 boas consequências para aqueles que reconhecem que são pecadores, que confessam a Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador. Quais são essas consequências? Vou ler de novo o verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, primeira consequência, Deus é fiel e justo. Se Ele está dizendo que aqueles que confessam Ele vai perdoar, é porque Ele vai perdoar. Ele é fiel e justo. O grande Martinho Lutero explicou assim, Deus é fiel e se atém às promessas de que deseja perdoar os pecados por causa de Cristo. E é justo porque dá a cada um o seu e presenteia ao que confessa os pecados e ao que crê na justiça obtida com a morte de Cristo, e assim ele também faz justiça. Segunda coisa, depois que dizer que Deus é fiel e justo, o texto nos diz que por ser fiel e justo, Ele vai perdoar os pecados de quem confessa e de quem o aceita como Senhor e Salvador. Então é uma lógica. Deus é fiel, Deus é justo, Ele prometeu que faria isso, ou seja, perdoaria os pecados, e então, por ser fiel e justo, Ele realmente vai perdoar aqueles que confessam e entregam sua vida a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Ele vai purificar de toda injustiça ou maldade do pecado. É como se Ele jogasse assim um cloro espiritual na nossa vida, né? Então, a gente é purificado diariamente porque Deus faz isso com aqueles que confessam e entregam suas vidas a Jesus Cristo. No entanto, mesmo sabedores desta fidelidade de Deus em nos perdoar, em nos tornar justos, parece que há muita gente relutando em reconhecer os seus erros e pecados. Isso é muito comum, principalmente quando alguém é flagrado em algo errado. A primeira coisa a fazer é se desculpar, né? Geralmente a pessoa tenta se defender através de um monte de justificativas. Nada disso resolve. São as justificativas que envenenam a confissão. O certo é confessar: eu errei, pequei, preciso de ajuda, preciso de Jesus Cristo. Então, ao invés de justificar, deveríamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e de tantos outros, né? Falei de Paulo por um motivo muito simples, porque Paulo foi um homem extremamente pecador, assassino, perseguidor dos cristãos, e foi este homem que Deus mais usou como instrumento para a propagação do Evangelho e para a salvação de muita gente. Sabe o que é que Paulo disse? Lá em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, se Paulo se considerava o principal dos pecadores, imagine eu, imagine você, né? Outro homem usado por Deus foi Lutero. Quando algumas pessoas que o seguiam
foram chamados de luteranos, sabe o que Lutero disse? Nada disso. Eu sou um pobre, fedorento saco de vermes. Em outras palavras, eu sou o mais miserável dos pecadores, como disse Paulo. Então Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em sua graça, providenciou a solução para o pecado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus veio a este mundo para nos libertar do pecado e da maldição da morte. E quando não atingimos o alvo como cristãos, nós temos um advogado fiel a quem podemos confessar os nossos pecados e receber seu amoroso perdão. Você pode ler isso lá em 1 João capítulo 1, verso 8, e também no capítulo 2, verso 2. Louvamos a Deus em sua absoluta perfeição, sem pecado, porque Ele nos ama. Ele revelou a grandeza do seu amor, como diz Paulo em Romanos 5,8, ao enviar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele também vai dizer em 2 Coríntios 5,21, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo somos lavados, justificados, santificados, porque Deus perdoa os rebeldes, Ele reconcilia os inimigos, se confessarmos. Ele derramou sobre nós as riquezas da sua graça. Ele nos cumula de misericórdia sobre misericórdia, de bondade sobre bondade. Como é então que nós podemos deixar de aceitar e confessar a Deus os nossos pecados e entregar a Ele a nossa vida? Eu não posso entender como alguém não aceita este amor que leva à vida eterna. Então, meu querido, minha querida, se você entendeu e quer ter os seus pecados perdoados, confesse a Cristo os seus pecados e diga que precisa dele como Senhor e Salvador. E aí você verá a sua vida mudar completamente. Eu posso te ajudar se você quiser. Anote aí meu telefone, é meu WhatsApp. Você pode me procurar, nós conversaremos, explicarei melhor para você o plano de salvação, porque Deus quer te salvar. Meu telefone é 15 991 34 63 70. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, voltaremos na quinta-feira próxima. Até lá, que Deus te abençoe. Que vai abrir o encontro triunfal. Bom dia, pastor Ezequiel. Tudo bem com você e sua família? Eu estou bem, o Pedro está bem. Eu agradeço pelas orações que orou pelo Pedro. Deus te abençoe muito. Daí eu quero ouvir o louvor. Tá chorando por quê? Mande para mim. Eu mando para você, pastor. Para sua família. Quanto a Elias, esposa dele, Marisol, e o Elias Gabriel Luquinha. Especialmente para o Pedro Bueno. Desejar um ótimo dia. Deus que abençoe. Tudo de bom. Fica com Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Oh, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa. Agora chegamos no momento Você Pergunta. É isso aí. Na realidade, eu pergunto. Tá bom, pergunte. Ô perguntadeira. Tem uma coisa que me inquieta também, inquieta acho que muitas pessoas. Pergunta é: alguém que aceita Cristo e tem a vida eterna já no céu garantida, pode perder a salvação e ir para o inferno? Cai da graça? Será? Não sei. Essa pergunta é para o pastor Ezequiel responder, pode ser? Vamos tentar, né? Então tá bom. Vamos tentar, vamos lá, né? Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Bem, gente, essa é uma pergunta que está sempre em voga e tem muita gente cristã, tem muita gente membro de igreja, tem muita gente séria que entende que a salvação pode ser perdida porque a pessoa cai da graça. Gente,
como resposta inicial bíblica, de uma forma sonora, eu vou responder assim: não. Salvação eterna não se perde. Eu sei que eu estou contrariando muita gente, mas o que interessa para mim é aquilo que a Bíblia diz, não o que eu acho. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso dentro da palavra de Deus. Porque quem nasce de novo, espiritualmente falando, é uma nova criação. E espiritualmente falando, ela não pode morrer. Não estou falando de morte física, porque aí seria demais, né? Todo mundo vai morrer. Mas quando nós falamos de vida eterna, é outra coisa. É espiritualmente que estamos falando. Ninguém pode desfazer um novo nascimento. Eu quero dar algumas razões claras, bíblicas, para que não haja dúvidas a esse respeito. Se você puder, pegue aí uma caneta, um lápis e uma folha de papel e vai anotando os versos que eu vou falar para que você confira depois, reveja depois, para ver se é isso mesmo. Porque tudo que eu falar aqui, que eu sempre falo, é baseado na Bíblia e não naquilo que eu acho. Eu nunca disse eu acho. Eu entendo que é a Bíblia que tem que dizer, né? Então vamos lá. Primeiro, toda vez que a Bíblia fala de novo nascimento, ela fala de vida eterna. Anote aí. 1 João 5,11. 1 João 5,11. O que é que disse o apóstolo? E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ora, se é vida eterna, ela não pode ser passageira. Isso é muito claro. Então ele não nos deu uma vida temporária, ele nos deu vida eterna. Todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, participamos da vida do mundo vindouro, ou seja, da eternidade, depois da nossa morte. Anota outro texto aí. Romanos 8:30 diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Veja, predestinação, chamamento, justificação e glorificação. Então aqui os 4 passos. O último, a glorificação, é o estado final de salvação permanente. Ninguém pode ser glorificado em vida, porque a glorificação na Bíblia é muito clara, só acontece após a morte. É quando a gente recebe um novo corpo glorificado. E este verso diz que todos os chamados, como ninguém pode, como ninguém sendo chamado é deixado de lado, eles são justificados. E todos os justificados, com ninguém sendo deixado de lado, são glorificados. Eu não vou aqui discutir o significado de predestinação, porque não é o foco de hoje. A gente pode fazer isso em outra ocasião, se houver uma pergunta para isso. Então, a questão é, se você é chamado, como está sendo chamado hoje? Então, você não pode perder a sua salvação. Eu vou defender que ser chamado e nascer de novo são da mesma categoria bíblica. Nós seremos justificados, nós seremos glorificados, porque somos chamados.
isto é, quando somos chamados e aceitamos o chamado, nascemos de novo em Jesus Cristo. O termo bíblico chamado, usado neste texto, é fantástico. Por exemplo, quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, que ele tinha morrido já fazia 4 dias, o que Jesus diz? Lázaro, vem para fora. O que é que Jesus fez? Ele chamou a Lázaro. E o que aconteceu com o seu chamado? Criou vida novamente em Lázaro. Ora, a Bíblia diz que quando o Senhor nos chamou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo lá em Efésios 1. Portanto, todo aquele a quem Deus chamou e aceitou o seu convite, criou vida, ou seja, tornou-se uma nova criação. Também é Paulo que diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação é. Por quê? As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Isso significa que existe uma solene promessa de Deus para quem atende o chamado do próprio Deus. Eu vou citar aqui alguns versículos que você pode anotar aí, tá? O primeiro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O que é que diz esse verso? Diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, alma e corpo, tudo será mantido para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, de forma clara, o que Paulo está dizendo é que se você foi chamado e aceitou o chamado, foi até Ele, Deus, Ele é fiel e te preservará até o último dia. É a mesma ideia que está lá também em 1 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9. Veja o que Paulo diz. Ele os conservará firmes até o fim. Até quando? Até o fim. De modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele completa: Deus é fiel por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que sempre a Bíblia diz que o nosso chamado depende da nossa comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor. Portanto, é preciso que a gente aceite o chamado para ter a vida eterna e não a vida passageira. Então agora você pode voltar a ver por que em Romanos 8:30 todos os chamados são justificados e todos os justificados são glorificados. Aquele texto que eu li lá no começo, tá? Romanos 8:30. É porque Deus é fiel. É isso que o texto diz. Não é algo automático. Não é algo que a gente aconteça de qualquer forma. É porque Deus é fiel. Tem muita gente que acha que porque tomou uma vacina jamais ficará doente. Não é isso. Isso não é verdade. O chamado é como se fosse uma terapia por toda a vida, onde a cada dia, dia após dia, a gente vai melhorando. A isso a Bíblia chama de santificação, até que a gente pereça, ou seja, morra,
e receba a glorificação junto a Jesus Cristo. Outro texto bem claro é o texto de Jeremias 32:40. Deus dizendo para o povo de Israel, para a sua nação, através do profeta, diz assim: farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Então a nova aliança que Jesus comprou com o seu sangue é uma aliança de preservação. Não é a mera segurança de uma maneira assim mecânica, é a preservação ativa de um Deus ativo em minha vida. Então, como você sabe que continuará cristão quando você acordar amanhã? Essa é uma pergunta que eu faço. Para você que é cristão, para mim, como é que a gente sabe que vai continuar cristão quando acordar amanhã? E muitas pessoas ficam chocados com essa pergunta. E as respostas são as mais diferentes possíveis. Mas só existe uma resposta. Se você realmente é cristão, é salvo, é filho de Deus, você vai acordar amanhã como um cristão. Por quê? Porque Deus é fiel. Não importa o estado que você esteja, Deus é fiel. Deus vai acordá-lo e vai despertar em você a fé que vem dele. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até quando Cristo voltar. E Paulo se expressa assim por causa da maneira que a fidelidade de Deus está relacionada à vida cristã, ao novo nascimento. Sabe, eu, por exemplo, tenho mais de 70 anos. Um pouquinho mais. Faz um bocado de tempo que terminei minha carreira pastoral em igreja. Nem por isso deixei de ser pecador. Nem por isso deixei de fazer muitas bobagens. Nem por isso deixei de magoar pessoas. Nem por isso deixei de entristecer muita gente. O que me impressiona todos os dias é o fato de que Deus me guardou. Eu já tive tanta coisa, já tive câncer, já tive infarto, já fiz uma dezena de cirurgias, mas Deus tem me preservado. Só que isso não me impressiona. O que me impressiona é que Deus, na sua infinita bondade, amor, misericórdia e graça, não permitiu que eu caísse e envergonhasse o seu nome ou destruísse a igreja dele. Sabe por quê? Porque ele me deu a salvação eterna no dia em que aceitei o seu chamado. Ele é fiel. Olho para mim mesmo e jamais digo, sou um sujeito legal e bom. Não, eu só agradeço a Deus e digo, quão impressionante é a fidelidade de Deus para comigo, desde o dia que aceitei o seu chamado e ganhei a salvação eterna. Só resta então uma pergunta-chave que as pessoas sempre fazem. E é bom que façam. E a pergunta é, e essa pergunta é brava, né? E as pessoas que fizeram parte da igreja, muitos que até foram diáconos, presbíteros e até pastores, parecia que eles tinham sido salvos, mas agora, tanto tempo depois, eles jogaram tudo fora. E muitos morreram nesta condição, ou estão nesta condição, fora da igreja, fora da comunhão, estão num mundão aí, né? O que dizer sobre eles? Eu quero só mostrar dois versículos chaves, que devem ser motivo de muita reflexão. O primeiro está lá em 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco.
O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. E essas duas palavrinhas, dos nossos, significa enxertados em Cristo conosco. Eles não eram, eles foram enxertados com os salvos, mas não eram salvos. Pareciam que eram. Eles diziam algumas coisas certas. Eles provaram os poderes do mundo vindouro, mas eles não foram nascidos de Deus para a vida eterna. O segundo texto é Hebreus 3,14. Diz assim: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Este verso é o texto-chave absoluto de Hebreus. Ele esclarece a dubiedade, principalmente do capítulo 6 no mesmo livro. No capítulo 6, que quase sempre é mal interpretado, parece que a pessoa pode perder a salvação, mas este verso 3,14 tira toda dúvida. Veja a clareza. O verso não diz: se você guardar sempre firme até o fim, você então se tornará participante com Cristo. Mas ele diz o seguinte: nós sabemos que a partir do momento ou de quando nossa vida se anexou à vida de Cristo, nos tornamos participantes de Cristo, porque apesar de altos e baixos, continuamos firmes com Ele até o fim. Ou seja, você pode até cair, mas Ele te ajuda a levantar e você não fica até o fim no chão. O que significa que perseverança na fé é a evidência de que somos participantes de Cristo. Quando não há perseverança, é porque nunca a pessoa fez parte da salvação. Meus queridos, a chave é a seguinte: a certeza não é automática. É baseada em nossa confiança em um Deus absolutamente soberano, que é fiel e que entregou o seu Filho pelos pecadores, para que quando olhássemos para Ele, o Espírito Santo testificasse a nós que somos filhos de Deus. E para encerrar, esse texto para mim é definitivo. Foi dito por Jesus Cristo e eu não vou brigar com ele. Ele disse, está dito. João 10, 27 a 30, para encerrar. Veja o que Jesus disse: as minhas ovelhas, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Não é uma vida passageira, né? E aí ele continua: e elas nunca perecerão. E ele continua, enfatizando mais ainda: tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Por quê? Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Isso aqui é um carimbo. Carimbo de garantia total e eterna. Garantia estendida até a eternidade. Não, o verdadeiro salvo jamais perde a sua salvação. Que Deus te abençoe. Aquele abraço. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Onde o Senhor estiver. Chegamos no momento da oração. Já foram colocados pedidos, motivos
pela Cláudia, lá de Pilar do Sul, e pela Sandra, de Capela, né? E especial para o seu companheiro. E aqui também eu quero colocar um motivo pelas crianças, de uma forma geral. Como as nossas crianças têm sofrido com o mundo tão maluco, né? Então que Deus tenha misericórdia e que direcione esses pais de sabedoria para a educação de seus filhos. Ok, vamos orar então. Gostaria que você se conectasse com Deus, pensasse nele. Se você puder fechar os seus olhos, né? Para que você não se perca, não veja nada mais a não ser levando seus pensamentos a Deus. Então vamos orar. Pai amado, santo, eterno, todo-poderoso, receba a nossa adoração. Amém. Somos-te gratos, Pai, por este programa, pela rádio, pelo seu Antônio, pela sua família. Peço que tu abençoes rica e poderosamente para que continuemos a ter um instrumento de poder transmitir a tua palavra. Pai, já foram ditos aqui os motivos. Quero te louvar pela vida de cada uma destas pessoas que tem colocado os seus motivos para que nós orássemos. Tu conheces o coração, tu conheces a vida, tu conheces as necessidades de cada uma delas, sem precisar nominá-las, porque já foram ditas aqui. Pai, abençoe cada um ou cada pessoa de forma especial. Não apenas a pessoa, mas sua família, pedindo, Pai, que sobre cada uma delas as tuas misericórdias sejam estendidas de forma abundante. Amém. Quer na vida pessoal, quer na vida familiar, quer na vida social, quer no seu trabalho, dando saúde, dando paz, dando alegria, mas principalmente, Pai, que ninguém deixe Jesus Cristo de fora como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Pai, conduza-nos na tua paz no restante deste dia e que tu nos permitas estar de volta na próxima semana para novamente poder transmitir o teu Evangelho. É no nome santo de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.